Vamos desenvolver nesse vídeo um sistema que permite calcular o vencedor em uma eleição que utiliza o sistema de votação preferencial. O objetivo é utilizar a biblioteca STL de C++ para desenvolver um programa que permita determinar o vencedor em uma eleição majoritária, ou seja, só um cargo em disputa e só um candidato pode ser eleito, mas utilizando o sistema de votação preferencial, conhecido como Ranked Voting, em vez da votação em 2 turnos que nós utilizamos comumente aqui no Brasil. Na votação em 2 turnos, você tem uma primeira eleição, se nenhum dos candidatos obtiver a maioria, você faz uma segunda eleição, na qual concorre apenas os 2 mais votados. Na votação preferencial, você faz uma única eleição, mas nessa eleição o eleitor pode indicar várias preferências por ordem. Então tem só essa votação, mas pode haver vários turnos de contagem de voto. Em cada contagem você considera apenas a primeira preferência de cada eleitor. Se um candidato obtiver a maioria, ele está eleito. Se não, você elimina de todos os votos aquele candidato que obteve menos votos e faz uma nova contagem até determinar o vencedor. Se eu tomar um exemplo aqui, peguemos uma eleição onde houve 20 votos. Em cada voto, o eleitor poderia escolher até 3 opções. E havia 6 candidatos. Por exemplo, esse eleitor aqui, a primeira opção dele foi o candidato 1, a segunda opção o candidato 3 e a terceira opção o candidato 6. Contando os 20 votos, levando em conta apenas a primeira preferência de cada um, o candidato 1 teve 2 votos, o 2 3 votos e assim sucessivamente. O candidato 1 foi eliminado porque foi quem teve menos votos. Então eu vou eliminar o candidato 1 de todos os votos. Nesses 2 votos aqui, ele aparecia na primeira posição. Então fica o 3 passa a ser a primeira opção nesse voto aqui, e aqui ficam 5 e 2. Aqui o eleitor tinha escolhido o candidato 1 como segunda opção. Então esse voto fica 2 na primeira opção e 5 na segunda opção. E assim sucessivamente. No segundo turno, o candidato 2 teve 3 votos, foi eliminado. No terceiro turno, o candidato 3 obteve 4 votos e foi eliminado. Aí fomos para o quarto turno de contagem, onde já só havia o candidato 4, 5 e 6. O 4 foi a primeira preferência de 6 eleitores, então ele foi eliminado. Sobraram os candidatos 5 e 6. No último turno, o candidato 5 teve 10 votos, o candidato 6 teve 9 votos e um branco, porque um dos votos já não tinha mais nenhuma preferência, todas foram eliminadas em turnos anteriores. Neste quinto turno, o candidato 5 foi eleito, seja porque só tinha 2 candidatos, aí quando tem 2 candidatos, quem tiver mais votos leva, seja porque ele teve a maioria dos votos, foram 19 votos válidos, 10 votos em 19 dá 52,6%. Então a gente vai desenvolver uma classe votação que permita determinar o resultado desse tipo de eleição. Ela vai ter um construtor que recebe como parâmetro as características dessa votação, o número de candidatos e o número de opções que o eleitor deve escolher no voto. Por exemplo, é uma eleição com 6 candidatos e o eleitor pode escolher 3 opções. Funções de consulta que permitam ter acesso a todos os dados internos da classe. Uma função para inserir um voto, então você começa com uma votação vazia e vai inserindo os votos de todos os eleitores. E depois a função que permite fazer o procedimento de eliminar o menos votado e recalcular o voto. Para testar essa classe, a gente vai desenvolver o programa principal que vai criar uma votação com um número aleatório de candidatos e de opções por voto, vai preencher essa votação com votos também aleatórios e vai determinar o resultado do turno a turno, no final indicando o candidato eleito. Se você preencher os votos aleatoriamente com igual probabilidade para todos os candidatos, vai ser sempre muito monótono o resultado da execução desse processo, porque os votos vão se distribuir aproximadamente de forma igual entre todos os candidatos. Então vai dar quase um empate entre todos. Para isso, a gente vai sortear os votos entre os candidatos de tal forma que alguns candidatos vão ter bem mais votos do que o outro, como sorteando um peso para cada candidato. Esse peso vai ser a probabilidade dele ser votado. Por exemplo, se o candidato 5 tem peso 10, comparado com o candidato 2 que tem peso 2, na média o candidato 5 deve ter 5 vezes mais votos do que o candidato 2. O candidato 6, que tem peso 7, vai ter quase a mesma probabilidade de ser escolhido do que o candidato 4, que tem peso 6. Para fazer esse tipo de sorteio ponderado, você sorteia números sem ser com igual probabilidade, você pode usar o método da roleta. Como você tem 6 opções, cada uma com um peso.
O somatório dos pesos dá 30 unidades, aqui nesse exemplo. Então você pode imaginar uma roleta com 30 números que podem ser sorteados. Você associa esta divisão aqui ao candidato 1, porque ele tem peso 1. Então ele só tem direito a uma faixinha daquela. Já o candidato 4, que tem peso 6, vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições na roleta, que se qualquer uma delas for escolhida, então o sorteio é do candidato 4. Sortear um número desse de 1 a 30 e depois verificar em qual categoria ele se encontra, permite sortear candidatos de tal forma que a probabilidade entre eles não seja exatamente a mesma. A gente pode fazer isso implementando em C++, sorteando um número de 1 a 30 aleatoriamente e calculando as faixas associadas a cada candidato. O candidato 1, a faixa que faz com que ele seja sorteado é de 1 até 1, só se for sorteado 1 é que ele é escolhido. O candidato 2 vai de 2 a 3 e assim sucessivamente. Calculou esses números, gera aleatoriamente um número de 1 a 30, isso permite sortear a opção dos votos dos eleitores. Para definir a classe votação, primeiro eu tenho que definir o que é um voto. Aqui eu utilizei o typedef para ressignificar a palavra voto como sendo uma lista de inteiros. Por que é que eu escolhi uma lista para representar um voto? Primeiro eu preciso de um container, porque dentro de um voto tem várias opções. E por que a lista? Porque quando a gente for eliminar algum candidato, a gente vai precisar eliminar das opções de todos os votos aquele candidato onde ele estiver. Então eu posso eliminar o valor do início, do meio, do fim do container, o que faz ser mais indicado uma lista do que um vector ou um deck, por exemplo. A classe votação, como dados privados, ela tem o quê? Primeiro, uma lista de votos, que são todos os votos de todos os eleitores que participaram dessa eleição. Então, esse container aqui, votos, é uma lista de votos, ou seja, é uma lista de listas, já que cada voto é uma lista. Tenho também duas características definidoras da eleição: quantos candidatos participam dessa votação, quantas opções o eleitor tem o direito de escolher em cada voto. Em seguida, tenho aqui informações que vão ser preenchidas por métodos internos da classe, contendo a contagem dos votos. De todos esses votos que estão aqui armazenados na votação, quantos são brancos, quantos são nulos, e para cada candidato, então eu tenho um vetor de inteiros, que vai ter um tamanho igual ao número de candidatos, para cada um desses candidatos, quantos votos foram atribuídos a ele. Quais são os métodos públicos dessa classe? Um construtor, no qual eu crio uma votação indicando quantos candidatos e quantas opções existem nesta votação. Uma função clear que limpa o conteúdo de uma votação, ela vai limpar os votos, mas não esses parâmetros aqui, não as características da votação. Depois, várias funções de consulta que retornam o número de candidatos e o número de opções da votação, o total de votos em branco, de voto nulo, quantos votos são válidos, ou seja, o total menos os brancos e nulos. Já essas funções mais simples já estão implementadas aqui diretamente como funções embutidas, e uma função de consulta que retorna o número de votos do 10º candidato. Outras funções de consulta retornam quantos votos teve o candidato mais votado nessa eleição e o índice, ou seja, quem foi o candidato mais votado. Aqui ele me retorna quantos candidatos ainda restam na eleição, excluindo os que foram eliminados. A função pushback insere um voto a mais na votação. Caso o voto seja inválido, esta função gera uma exceção. Quando é que um voto é inválido? Por exemplo, se ele não contém o número de opções que foi predefinido para essa votação, ou se uma das opções corresponde a um candidato inexistente. Aqui é a função que faz o cálculo de quantos votos cada candidato teve, e aqui a função que elimina o menos votado. No construtor da classe votação, que recebe dois parâmetros, o vetor que contém os votos eu inicializo como sendo vazio, ainda não tem nenhum voto. O número de candidatos e o número de opções da classe eu inicializo utilizando os parâmetros que foram passados. E os quantitativos, o número de votos em branco, o número de votos nulos e o número de votos de cada um dos candidatos eu inicializo todo com zero, que a gente não tem nenhum voto ainda. Depois eu só testo se algum desses parâmetros for inválido, por exemplo, o número de candidatos não pode ser inferior a 2 e o número de opções não pode ser inferior a 2 nem maior do que o número de candidatos. A função seguinte, a clear, limpa os votos de uma votação. Então eu zero o vetor votos e faço o número de brancos e o número de nulos ser igual a zero. O vetor num votos de candidato eu uso o algoritmo fio para preencher do início até o fim com o valor zero.
A função que retorna a votação do candidato mais votado, eu uso o algoritmo STL Max Heleno. Eu tenho o vetor num votos candidatos que contém a totalização de votos de cada um dos candidatos. Então, de begin até end, eu peço para ele me retornar o maior valor. Isso vai retornar um itereito para o elemento máximo. E eu retorno na função esse itereito desreferenciado, ou seja, o inteiro que contém a maior votação. Já para retornar o índice do candidato mais votado, eu utilizo a mesma função, maxLen, então vai retornar um iterator para este elemento que é o mais votado. Como este contém no voto candidato é um vetor, eu posso fazer a aritmética de ponteiros. Então, para calcular o índice correspondente a esse iterator, eu faço esse iterator menos begin. Se o mais votado for o primeiro, vai dar begin menos begin 0. Se for o segundo, vai dar begin mais 1 menos begin 1. E eu retorno o valor dessa diferença. Depois, quantos candidatos ainda estão na disputa? É o número de candidatos menos aqueles candidatos que foram eliminados e que, consequentemente, o número de votos dele é 0. Para saber quantos candidatos existem que estão eliminados, eu uso o algoritmo STL Count. Conte quantos números existem no vetor num candidato que sejam iguais a 0. Subtraio de num candidatos, isso me dá o número de candidatos ainda na disputa. A função pushback insere um voto na votação. Antes de inserir, eu vou testar se o parâmetro, o voto V, é válido. Tem 3 tipos de voto: branco, nulo ou voto válido. O voto branco a gente reconhece porque o tamanho dessa lista V é 0. Ele é sempre válido. O voto nulo é aquele que o tamanho é 1. A única opção que ele deve conter deveria ser um número negativo. Se for maior ou igual que 0, a gente gera uma exceção, argumento inválido. O voto onde o tamanho do voto é maior do que 1 é um possível voto válido. Então a gente vai ver se ele é aceitável. Primeiro, o tamanho dele tem de ser igual ao número de opções da votação. Senão, exceção de argumento inválido. Depois, todos os candidatos, todas as opções que estão contidas neste voto V têm de ser um candidato válido. Então eu fiz uma função anônima atribuída a um ponteiro para a função que testa se uma determinada opção é válida, ou seja, se ela está entre 0 e num candidato menos 1. Depois eu peguei esta função aqui e apliquei a todos os elementos do container V de begin até end, aplique a função candidato válido dentro do algoritmo all-of, ou seja, esta função tem de ser true para todos os elementos. Se não for, ou seja, basta que exista uma opção de voto que não seja um candidato válido, também gera exceção. Então, se foi validado o voto, a gente dá um pushback na lista de votos da votação. Depois eu vou contar os números de votos brancos e nulos em candidato. Para contar o número de votos brancos, eu uso COUNTIF em todos os votos. Quantos desses votos satisfazem a função auxiliar branco? A função branco eu criei aqui, ela recebe como parâmetro um voto e retorna true se esse voto for vazio. Para contar o número de votos nulos, eu testo quantos elementos dentro do container de votos retornam true ao serem passados como parâmetro da função nulo. Um voto é considerado nulo se o tamanho dele for 1, ele só tiver uma opção, e esta opção, a primeira e única dela, for negativo. Em seguida, vou contar o número de votos de cada candidato. Vou fazer isso com COUNTIF também. COUNTIF, begin, end e uma função auxiliar. Aqui essa função auxiliar precisa de um parâmetro, porque eu vou contar quantos votos são iguais a i. Então eu fiz isso através de uma função anônima que captura o valor de i, recebe como parâmetro um voto e retorna true se esse voto não for vazio e o primeiro elemento dele foi igual a i, a esse parâmetro capturado. Isso preenche o número de votos brancos, o número de votos nulos e o número de votos de cada um dos candidatos e de 0 a nunca dele. Em seguida, eu vou eliminar o menos votado. Para calcular quem é o menos votado, primeiro eu preciso percorrer este vetor de número de votos do candidato e retornar o mínimo. Numa primeira vista, poderia apenas fazer minha len no voto candidato begin até end. O problema é que se eu fizer assim, vai ser utilizado o operator menor da classe inteira. Como existem candidatos eliminados, ou seja, o número de votos dele é 0, ele retornaria sempre um dos candidatos eliminados, fosse o que teve menor votos. Eu tenho de criar uma outra função que substitui o menor que, é como se fosse o menor que, mas desprezando 0. Então, esta função aqui, menor que, recebe 2 inteiros, i1 e i2, e vai retornar true se i1 for menor do que i2. É um substituto do operator menor. Só que ela desconsidera os elementos 0.
Por exemplo, se o primeiro elemento for 0, retorne falso. Então, o primeiro elemento, apesar de ser 0, nunca é menor do que o segundo. Se o segundo elemento for 0, então sempre retorne true. Qualquer elemento é menor do que 0 dentro dessa minha lógica. Se nenhum dos dois for 0, aí retorne o resultado normal da comparação, i1 com i2. Então, eu calculo qual é o menor elemento e retorno um iterador que aponta para esse menor elemento. Para saber o índice desse menor elemento, eu subtraio esse iterador de begin. Depois, para cada um dos votos, eu vou ter de remover do voto em questão este elemento que foi eliminado, menos votado. Para isso, eu vou fazer um for each em todos os votos, aí eu vou executar essa função anônima aqui. O que é que essa função anônima faz? Ela recebe um voto e chama a função remove da classe list. Dá um remove nesse voto todos os elementos que sejam iguais a menos votado. Se aquele voto não contiver esse elemento menos votado, ele não faz nada. Se o menos votado for primeira, segunda ou terceira opção, ele vai ser removido. Como esta função aqui precisa acessar essa variável menos votado, eu coloquei aqui na lista de capturas. Eliminado o menos votado de todos os votos, eu chamo a função computar votos para recalcular todos esses quantitativos aqui. Quantos em branco, quanto nulo, quanto voto para cada candidato. No programa principal, eu inicializo o gerador de números aleatórios e depois sorteio o número de candidatos que vai ter nessa minha votação aleatória, que seriam de 3 a 10, e sorteio o número de opções que cada eleitor poderá votar em cada voto, que vai ficar entre 3 e o número de candidatos. Crio uma variável, vou ver, do tipo votação, passando esses dois números que eu acabei de sortear, com parâmetros. Em seguida, eu chamo a função auxiliar, que a gente já vai ver como é que ela funciona, que preenche essa votação V com um número aleatório de votos aleatórios. Então, agora vem o meu programa propriamente dito. Eu criei a variável turno, que mostra em qual turno de contagem de votos a gente está, e um booleano para dizer se a eleição se encerrou. Começo imprimindo os dados gerais da votação, o número de candidatos, uso a função de consulta getNumCandidatos, o número de opções por votos e o número de votos totais que foram gerados naquela minha função aleatória. Em seguida, a cada ciclo eu incremento o turno, então na primeira vez a gente vai começar com o turno 1, imprimo de que turno eu estou falando e vou imprimir o número de votos brancos em número absoluto e como percentual do número total de votos, os nulos e válidos em número total e percentual. Em seguida, eu vou imprimir os votos de cada um dos candidatos. Aqui eu vou dar o número total e o percentual não com relação ao número de votos total, mas com relação ao número de votos válidos. Então, for de 0 até o número de candidatos, eu só imprimo se o candidato ainda não foi eliminado. Como é que eu reconheço um candidato eliminado? É que aquele que o número de votos é 0. Então, se o número de votos desse candidato for maior que 0, eu imprimo o número de votos dele e o percentual em relação aos votos válidos. Depois eu testo se a eleição se encerrou ou não, se ela está decidida ou não. Quando é que ela está decidida? Se a votação do candidato que teve a maior votação for maior do que 50% do total de números válidos, ou se só restam 2 ou menos disputando. Em qualquer um desses casos, a eleição está decidida. Se ainda não tiver decidida, eu vou eliminar o menos votado, vou guardar o índice de quem é esse candidato para poder imprimir aqui em tela que o candidato tal foi eliminado. Faço isso enquanto a eleição não estiver decidida e enquanto o turno for menor do que o número de candidatos. Isso aqui é desnecessário, é só uma precaução, porque quando só tiver 2 candidatos, a eleição já está decidida. Saí do laço, imprimo o resultado final, quem foi o mais votado, qual foi a votação dele e com que percentual com relação ao número de votos válidos. Finalmente, a função que gera votos aleatórios, eu começo zerando eventuais votos existentes de uma votação anterior, sorteio o número total de votos, depois eu vou utilizar o método da roleta. Aqui, para tornar um pouco mais realista, eu usei 2 roletas, uma para a primeira opção e outra para as demais opções. Isso porque quando o eleitor vai escolher uma segunda opção, por exemplo, um segundo turno, normalmente você não vota pela sua preferência, você vota no candidato que tem menos rejeição. A primeira roleta seria tentando simular esse escolha pessoal e a segunda roleta uma escolha por menor rejeição. Então o que eu faço é, para cada candidato, sortear um número entre 1 e 5. E eu vou mantendo o somatório desses pesos. Eu crio um vetor, peso acumulado,
que vai conter o limite superior da faixa correspondente a cada candidato. O primeiro candidato começa em 1. Se o peso que foi sorteado para ele foi 3, ele vai ter os números 1, 2 e 3 associados a ele. E eu guardo isso nesse vetor peso 1 acumulado. Fiz isso 2 vezes e agora eu posso começar a geração dos votos. Esse voto aqui é uma variável auxiliar que vai ser cada voto que eu vou inserir na minha lista de votos. A roleta é o número sorteado na roleta e o candidato a qual faixa esse número da roleta corresponde. E para percorrer o container de votos eu preciso do iterador e para percorrer esse container aqui de pesos acumulados eu também preciso de outro iterador. Então, for i de 0 a número total de votos, eu limpo essa variável auxiliar voto aqui e vou gerar que tipo de voto ele é. Primeiro eu vou testar se ele vai ser branco ou não. Eu chutei aqui uma probabilidade de 6% de votos brancos. Sorteio um número de 0,99, se ele for menor do que 6, quer dizer que o voto é branco e eu não faço nada, deixo variável voto vazia. Em seguida, em 3% dos casos, eu vou gerar um voto nulo. Então, o que é que eu faço? Insiro nesta variável auxiliar voto o valor menos 1 e pronto. Else, aqui é que eu vou gerar um voto válido. Eu vou gerar N opções. Na primeira opção, eu sorteio com base no peso 1. Então, o que é que eu faço? Sorteio o número da roleta entre 1 e a soma do peso acumulado da roleta 1. Nesse vetor aqui, peso acumulado, eu procuro, utilizando o algoritmo STL Lower Bound, o primeiro peso que seja maior ou igual que o valor da roleta, ou seja, em qual faixa este número sorteado se encaixa. E TR retorna um iterador para este primeiro número que é maior ou igual do que o valor sorteado. Normalmente esse algoritmo Lower Bound, se você implementou tudo corretamente, sempre deve encontrar um peso, mas se não encontrar, se retornar ponto .n, por precaução, a gente coloca aqui a geração de uma exceção, vai interromper o programa, emitir essa mensagem e você vai debugar para ver o que é que você fez errado. Mas para calcular qual é o candidato, eu subtraio esse iterador aqui do peso acumulado begin, aí me dá o índice. Se não é a primeira opção, eu vou sortear usando a segunda roleta. É o mesmo procedimento, apenas que isso é feito dentro do while, porque a pessoa não pode colocar o mesmo candidato mais de uma vez nas opções. Então, quando eu sorteio o candidato para a segunda, terceira, quarta opção, eu tenho de ver se ele já não foi sorteado como uma opção anterior. Então, depois que eu sorteio, eu faço um find para ver se ele já existe dentro dessa variável provisória voto. Se existir, ou seja, se v e tr não for end, eu sorteio de novo. Sorteado o candidato, eu dou um pushback no voto para acrescentar no voto esse candidato que eu escolhi correspondente a esta opção que eu estou tratando no momento. Depois de ter inserido os candidatos de todas as minhas opções no voto, quando esse processo estiver concluído, eu vou inserir o voto na minha votação. Depois de inserir todos os votos na minha votação, eu vou chamar a função computar_votos para recalcular, retotalizar o total de brancos, nulos e de cada um dos candidatos. Vamos executar o programa para ver o resultado de uma simulação. Nesta eleição simulada, concorreram inicialmente 8 candidatos. O eleitor, ao votar, poderia escolher até 6 opções e no total foram 19.440 votos. No primeiro turno, o candidato mais votado foi o candidato 2, com 16,41%. O segundo colocado foi o candidato 3. Então, se fosse um sistema de eleição em segundo turno, passariam para o segundo turno o candidato 1 e o 3. No segundo turno foi eliminado 5, depois no terceiro turno foi eliminado o candidato 4, no quarto turno foi eliminado o candidato 6, no quinto turno foi eliminado o candidato 1, um dos dois que tinha terminado em primeiro e que iria para o segundo turno, se fosse um sistema de votação tradicional. No sexto turno foi eliminado o candidato 7, restavam só 3 candidatos. No sétimo turno restavam 2 candidatos, o candidato 2 e o candidato 3. E o candidato 2 foi eleito com 53,36% dos votos. Note que o candidato que foi eleito não estava entre os 2 primeiros do primeiro turno. Então, ele não teria ido para o segundo turno e é por essa razão que algumas pessoas defendem esse sistema de votação preferencial como mais representativo da vontade do eleitor do que o sistema de 2 eleições com o segundo turno.